Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Seja bem-vindo ao seu nosso programa Islam em Foco da Hack TV. Hoje, portanto, a primeira edição da semana, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid António e preparamos um tema muito importante que é o pagamento do Ramadhan e o jejum de Shawwal. Portanto, o tema de hoje vamos falar do pagamento de Ramadhan e o jejum de Shawwal. Como sabe, já estamos no mês de Shawwal. Então, sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte que esteja em nossa sintonia, teremos um momento oportuno, portanto, para interação, como sabe, segunda parte, inshallah ta'ala. Sendo assim, mais uma vez, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco. Estivemos no Ramadhan, que era Ramadhan em Foco. Já estamos fora do Ramadhan, então voltamos ao nosso, portanto, a nossa denominação do programa Islam em Foco. Como dissemos, o nosso tema de hoje, vamos falar do pagamento de Ramadhan e o jejum de Shawwal, mês de Shawwal que já nos encontramos. Vou saudar o meu convidado, Sheikh Abdul Majid António, que já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, Sheikh? Boa, alhamdulillah. Não sei, Sheikh, como está? Eu também estou muito bem, alhamdulillah. Assim que estou na companhia do meu ilustre Sheikh, é verdade. Estamos mais uma vez no programa Islam em Foco, depois de passarmos do Ramadhan em Foco. Exato. E aí está, não te esqueça mais uma vez, é uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, Missão Islâmica de Nampula. Vamos desde já acompanhar o espaço e ficar no espaço de exortação na voz do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid António. Sheikh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até no dia do juízo final. Amém. Hoje vamos falar sobre o pagamento do jejum de Ramadhan e também vamos falar sobre o jejum do Shawwal, suas regras, seus procedimentos. Todos os álamos, prezados irmãos, estão unânimes que o pagamento do jejum de Ramadhan é obrigatório. E seja esse motivo que levou a pessoa a quebrar um motivo shar'i, como o caso de viagem, doença, haid ou nifas, ou seja por um ou outro motivo não shar'i. Suponhamos a pessoa, sem nenhum motivo, passou o dia sem cumprir com o jejum. Não está doente, não viajou, não está de haid, nem nifas, só não jejuou, só desobediência. Então, ele também tem que pagar esse dia. E aqui no pagamento, prezados irmãos, o melhor é pagar por sequência. Estamos a falar do melhor. Embora seja permitido também pagar separadamente. Quer dizer, não ser consecutivo. A pessoa que está a pagar o jejum de Ramadhan, que é o jejum obrigatório, tem opção. Entre essas duas opções, o melhor é sempre bom ser consecutivo. A pessoa, por exemplo, perdeu 3 dias de jejum de Ramadhan. Tem dívida, 3 dias. Obrigatório. Que é o obrigatório. Neste caso, ao pagar, o melhor é ser consecutivo. Os 3 dias. Mas se quiser separar, jejuar hoje, depois passa uma semana, jejua outro dia, depois passam 2 dias, depois completa o 3º dia, não há nenhum problema. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, quando foi perguntado sobre a pessoa não pagar o jejum de Ramadhan de forma consecutiva. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taqti' qada' Ramadhan. O Nabi foi questionado aqueles que pagam não de forma consecutiva o jejum de Ramadhan. Faqal, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Dhalika ilayka." Isto tanto faz. Como aquilo a gente diz, tanto faz. Da sua preferência. Ara'ayta law kana ala ahadikum daynun qada ad-dirhama wad-dirhamayn
alam yakun dhalika qada. Imagina se a pessoa tivesse dívida, qualquer valor, e começou a pagar metical, depois 5 meticais, até completar a dívida. Não vamos dizer que ele pagou? Para ser dito que pagou a dívida, só tem que ser consecutivo, logo cash. Então foi dito que não, isto também é pagamento. O Nabi sallallahu alaihi wasallam fez esta analogia e disse, então Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta de facilitar os seus servos, não gosta de dificultar. Por isso, mesmo que a pessoa pague de forma separada, isto também é pagamento. E não só. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran disse فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quem estiver doente, ou de viagem, ou por algum motivo quebrar o jejum de Ramadã. Então, no momento em que ele for a pagar, não é necessariamente que pague consecutivamente. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ele deve completar a lacuna com outros dias. Completar aquela lacuna que ele deixou no mês de Ramadã com outros dias. Allah aqui não disse mutatabi'in. Quando houve necessidade de dizer mutatabi'in, Allah disse, no outro, por exemplo, Duhar disse shahrain mutatabi'in. Aqui Allah não disse mutatabi'in. Por isso, os ulamais disseram não é condição a ser de seguido mutawali. Quer dizer, aí, portanto, o Islã facilitou, segundo o professor sallallahu alaihi wasallam, a pessoa pode jejuar hoje, amanhã descansar, dia seguinte jejuar. Exatamente, exatamente, é permitido. O importante é tapar a lacuna que ele deixou do mês de Ramadã. E aqui no pagamento, prezados irmãos, temos vários aspectos relacionados com o pagamento do jejum de Ramadã. E é sempre bom apressar no pagamento, não retardar. Significa, quando a pessoa tem esta dívida do mês de Ramadã, seja por algum motivo, ou seja por doença ou viagem, é sempre bom, logo que tiver oportunidade, se estava doente, logo que melhorar, pagar. Não ser negligente. A pessoa não deve retardar ou deixar para outros dias. Alguns acumulam, sem justa causa, acumulam 3 Ramadanes, 2 Ramadanes. Até chega um Ramadã enquanto o anterior não tem dívida. Exato. De 6 ou 7 dias, ou de uma semana. Ele tem dívida. Então, neste caso, os ulamais divergiram muito nesta matéria. Disseram o seguinte, que a pessoa se deixa uma dívida do Ramadã anterior até o atual entrar. Quer dizer, você estava doente no ano passado, passou 5 dias do mês de Ramadã do ano passado doente. Mashallah, você quebrou e já tem dívida de 5 dias. Mashallah, depois de Ramadã você melhorou. Depois de Ramadã a pessoa melhorou e continua na saúde, mas eu vou pagar amanhã. Vou pagar próxima semana, vou pagar próximo mês. Com aquela preguiça. Exatamente, aquela preguiça. Chega um outro Ramadã, enquanto tem dívida do Ramadã anterior. O que é que deve fazer? Este chama-se negligente. A pessoa, neste caso, terá que pagar com a sua negligência. Como é que vai pagar? Exato, aí está a questão cheia. Exatamente. A pessoa vai pagar da seguinte maneira. Para além de jejuar, tem que também alimentar um necessitado. Para além de jejuar, tem que alimentar um necessitado. Quer dizer, se chega o Ramadã atual, a pessoa já tem dívida do Ramadã anterior. Primeiro tem que cumprir com este Ramadã atual, completar, a saber que tenho dívida do Ramadã de 2019 ou 2018, suponhamos. E quando chegar o momento de pagar o Ramadã de 2018 ou 2019, neste caso, uma vez que foi negligente, tinha todo o tempo para pagar o Ramadã e não fez. Não porque a doença prolongou-se até o Ramadã seguinte, não. Ele estava saudável. Não porque ele esteve de viagem durante todo o Ramadã. Não porque esteve de haid durante um ano. Não porque ele estava saudável. Só por negligência deixou até o Ramadã atual. Então, neste caso, depois de cumprir o Ramadã atual,
ele tem que saber que tenho dívida dos ramadanes passados, seja ou uma semana, ou 10 dias, um mês, não interessa. A pessoa, para além de pagar, tem que pôr fidya, que é alimentar um necessitado. Por cada dia, jejua, e os álamos dizem o seguinte: primeiro é tauba, arrepender-se. Exatamente, arrependimento sincero. E ter remorsos de que eu fiz algo de errado e a pessoa prometer a Allah que jamais vou continuar. É como chegar a hora de salat e você não fazer. O pecado é enorme. Por isso os álamos dizem que se a pessoa deixa o horário de salat passar sem nenhuma justificação, não estava a dormir, não esqueceu, estava consciente, então, nem pagamento serve. Aqui a pessoa, as medidas são severas. Tem que pagar com fidya, alimentar um pobre. Agora, quer dizer uma penalização. Uma penalização, é isso. Paga aquela dívida, alimentar um pobre também cada dia. Alimentar um pobre cada dia. Outros dizem que nisso só, metade de só. Só é aquilo que se dá no Sadakat al-Fitr, que é 3 quilos. Então, metade de 3 quilos é 1,5 kg. É isso. Agora, aí, Sheikh, sabendo que é pagamento, já estamos fora do Ramadã e a pessoa está a jejuar, quer dizer, está a pagar. Exatamente. E com aquela penalização, irá contemplar um jejuador ou pode não ser uma pessoa que está... Não interessa, é jejuador, é só você identificar um pobre exatamente, sim, um pobre necessitado, calcula o valor daqueles 6 dias, dá a ele, a um necessitado. E de preferência muçulmano, tem que ser muçulmano. Agora, se a pessoa deixou de pagar ou não pagou, não por negligência, não pagou não por negligência, a doença prolongou-se, ou a viagem prolongou-se, até chegar o Ramadã seguinte. Neste caso, essa pessoa vai pagar somente. Somente vai pagar, mas não terá aquela penalização de alimentar um pobre. A diferença está aí. Quem deixou de pagar por negligência e quem deixou de pagar com uma justificação. Aquele que deixou de pagar ou prolongou o pagamento por justificação, ele deixou, tem aquela dívida porque está doente, a doença prolongou-se. Então, ele depois não terá penalização. Apenas vai repor os dias que ele perdeu. Exatamente, vai repor os dias, somente os dias que ele está a dever, só, sem nenhuma penalização. Agora vamos na morte. Morte. Exato. Alguém tem dívida. Veja só. Alguém tem dívida do mês de Ramadã. Estava doente. Ele vinha jejuando. Ele vinha jejuando, tudo isso. Tem dívida do mês de Ramadã. E porque estava doente. Depois disso, o Ramadã terminou. Tem, por exemplo, 2 semanas, 15 dias. Ou alguns dias do mês de Ramadã, e jejuou outros. Ou passou todo o mês de Ramadã sem jejuar porque estava doente. Estava doente. E depois de Ramadã ele melhorou. Ficou Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, Safar. Enquanto está, é melhor. Ele não pagou. Quando chega Rabi'ul Awwal, suponhamos, ele morre. Tinha dívida de Ramadã, por causa de doença, passou todo o Ramadã sem jejuar. MashaAllah, depois de ter terminado o Ramadã, ficou melhor. Só que ele, por negligência, não pagou. Ou morreu, por acidente, ou chegou o dia, tudo. Morreu. Ou por uma outra doença, acabou morrendo. Mas tinha todo o tempo aqui, período de pagar, não pagou. O que vai se fazer com esse indivíduo? Os ulamás dizem o seguinte: aquele que deixou de pagar por negligência até ele morrer, então os seus familiares, o ali, o responsável da família, vai pagar por ele. Aquele que morre, que deixou de pagar por negligência até morrer, esse paga-se por ele. Eu quero dizer, a pessoa morre sabendo que eu tenho dívida. Exatamente. E não só tive tudo para pagar, não paguei. Só deixei assim, não paguei. Até morreu. Este tem que, o seu wali, exatamente, o responsável da família, pode ser os filhos, pode ser familiares, tudo isso, eles devem
jejuar por ele. Aquele que deixou uma dívida por negligência. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu." Quem morrer enquanto tem dívida de jejum, então o jejum deve ser pago pelo ali, pelo responsável da família. Ou pode acontecer o seguinte: pode pagar uma pessoa e podem pagar várias pessoas. Como assim, uma pessoa pode dizer: não, eu vou pagar pelo meu ente querido, todo mês, deixem comigo, eu vou pagar. Não há nenhum problema. Okay. Ou os filhos podem, por exemplo, ou os familiares podem dividir um mês, suponhamos, ou 2 meses que ele estava a dever jejum de Ramadã. Este leva 10 dias, paga, jejua, outro leva 10, outro leva 10, ou este leva 5 se a família for muita, outro leva 5, distribuem-se os dias e faz o cálculo de 30 dias. Isso também serve. Agora, e aqui neste pagamento também acrescenta-se multa, que é de alimentar um pobre por causa daquela negligência. Por causa daquela negligência. Veja só, quem deixa de pagar por negligência, morreu, não morreu, no momento de pagar, tem que pagar com penalização. Exatamente. É esta maneira de pagamento do jejum de Ramadã. Nesses moldes que se paga. Agora, alguém tem dívida do mês de Ramadã, depois, um mês, estava doente do mês de Ramadã. Este mês, esta doença continuou. Shawwal, continua doente. Quer dizer, não tem tempo de pagar. Exato. Dulcada, continua doente. Outro mês, continua doente. Até chegar outro Ramadã, doente. Passa outro Ramadã, no segundo Ramadã, doente. Até ele morrer. Quer dizer, não teve tempo para pagar. Passou esses anos todos. Suponhamos 4 anos. Exatamente, sim, uma doença prolongada. Exato. Passou esses anos todos, ele tinha esperança, né? Que vou melhorar, mas a doença foi continuando. E não teve tempo de pagar. Como é que é? Esses, o Nabi sallallahu alaihi wasallam desse não se paga. Não se paga somente porque ele não teve espaço para pagar. Não teve espaço para pagar. E aqui surgiu um grupo dos álимos. Disseram somente dá-se por dia fidia. Por dia fidia. Ninguém jejua por ele. Porque ele não teve um tempo. Não é negligente. Porque a doença não lhe deu tempo para ele cumprir, para ele pagar. Então dá-se fidia. Outros disseram nem fidia, nem nada. Ele não se paga. Exatamente. Não se paga nada porque ele não foi negligente. Esta é a opinião dos ulamás. Eu tenho uma questão, Sheikh, para essa explicação que deu para um que perdeu um mês, suponhamos, não é? Um mês. Exatamente. Sem jejuar e houve uma coincidência, perde a vida. Aqui estava a explicar na parte do coisa de divisão dos familiares, quer dizer, quem jejua será o responsável. Agora as pessoas poderão se dividir, quer dizer, os membros da família. Os membros da família. Aí poderão jejuar em simultâneo, suponhamos, o Sheikh tem 5 dias a jejuar, também 5, o fulano tem 5. Nós podemos arrancar no mesmo dia ou cada um podem arrancar em dias diferentes. Dias diferentes. Dizer, eu vou começar amanhã. Hoje não. É o meu pagamento, vou começar na próxima semana. O importante é unirem-se para o pagamento daquela dívida. Aí não há espaço de dizer que não, começa você terá com os 5 dias. Depois... Não há isso. Okay. Dizer começa você, começa isso, não. Depende da disponibilidade de cada um. De Suponhamos eu posso levar 5 dias, só que eu tenho viagem. Exato. Quero viajar amanhã para um determinado sítio. Eu posso dizer, para meus dias que eu levei os 5 dias, vou jejuar, inshallah, depois de regressar da minha viagem. Agora, vocês podem começar com o pagamento. E para aquela pessoa que levou, né, para que levou essa responsabilidade de cumprir com a dívida e também considerar também ele morrer, como é que será? Se considera ele morrer, leva uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Sim, a dívida passa para uma outra pessoa. Okay. Exatamente. E assim sucessivamente. É nesses moldes que se faz o pagamento. Agora, nós, prezados irmãos, não devemos ser negligentes no pagamento das dívidas do mês de Ramadã. Principalmente as senhoras. Porque é difícil elas completarem todo mês. Sim. A não ser que sejam senhoras que estão no repouso, tudo já têm 50 anos, 60 anos, já não vê período. Mas aquelas que estão
a observar o seu período e tem dias em dívida, é sempre bom apressar no pagamento da dívida. Não ser negligente, não dizer que eu quero pagar próxima semana, próximo mês ou próximo... Não. Logo que estiver pura, comece com o pagamento da dívida do jejum do mês de Ramadã. Essa é que é a orientação. Porque trata-se de uma dívida de Allah. E nós sabemos que é obrigatório nós pagarmos a dívida de Allah subhanahu wa ta'ala. Veio uma senhora... Por isso mesmo, nadr, a pessoa prometer de que eu vou fazer isto, vou jejuar 5 dias se Allah me dar filho, Allah te dar filho. É obrigatório jejuar aqueles 5 dias. Aquele jejum torna-se obrigatório, porque é uma dívida que você fez a Allah subhanahu wa ta'ala. É uma promessa que você fez a Allah subhanahu wa ta'ala. Veio uma senhora... Isso morre também? Exatamente. Isso, porque aquele... O jejum de promessa é obrigatório. Se morre sem pagar, sem cumprir com a promessa, o ali tem que pagar, é responsável. Nos mesmos moldes que nós dissemos, do jejum do mês de Ramadã. Porque jejum de promessa é obrigatório. E veio uma senhora ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, minha mãe morreu e ela tem jejum em dívida do mês de Ramadã. Será que posso pagar o jejum dela? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, trouxe uma analogia, um qiyas. Disse: imagina se a tua mãe tivesse uma dívida, dinheiro para pagar e morrer, você não ia pagar aquela dívida? Ela disse claramente: sim, eu pagaria a dívida da minha mãe. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: wa daynullah ahaqqu an yuqda. A dívida de Allah tem mais prioridade em ser cumprida, em ser paga. Por isso, prezados irmãos, que temos dias em dívida do mês de Ramadã, temos que apressar no pagamento. Isto no que diz respeito ao pagamento do jejum do mês de Ramadã. Agora, vamos falar também do jejum de Shawwal. Já estamos no mês de Shawwal. E o jejum de Shawwal é sunnah, é recomendável. E tem várias virtudes, prezados irmãos, o jejum do Shawwal. E são 6 dias de jejum do mês de Shawwal. Não é todo mês, mas sim são 6 dias. E esse jejum deve ser observado dentro do mês de Shawwal. Agora, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, falando dos benefícios e virtudes do jejum de Shawwal, disse o seguinte: Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan wa fi riwaya bi sittin min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Aquela pessoa que observar o jejum de Ramadã e depois vir fazer seguir o jejum de Ramadã com 6 dias do mês de Shawwal, ele terá a recompensa de ter jejuado um ano inteiro. Jejum de um ano inteiro. Porque o jejum de Ramadã só equivale a 10 meses. O jejum de Ramadã equivale a jejum de 10 meses. Então, Shawwal mais esses 2 meses que restam. Por isso, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala redobra, Allah multiplica assim as recompensas nas boas ações. E nós temos que aderir a essas recompensas e a essas virtudes. Somente a pessoa jejuar o mês de Ramadã e fazer seguir com 6 dias de Shawwal, a recompensa será de ter jejuado um ano. Isto é muito vantajoso. E aqui existem certas regras, prezados irmãos, que temos que observar. Há quem está ou tem dívidas do jejum de Ramadã e quer também jejuar Shawwal. O conselho que nós damos a essas pessoas é: primeiro, deve cumprir ou pagar a dívida que tem do jejum de Ramadã. Não adianta a pessoa ir cumprir com sunnah enquanto não é obrigatório, não cumpriu. Enquanto não completares os dias de Ramadã,
tu não cumpriste com o jejum de Ramadã. Não entras neste hadith onde o Nabi disse: Man sama Ramadã. Ainda não fizeste o Siyam Ramadã até completar os dias. O Nabi só disse: esta recompensa de jejum de um ano alcança quem jejuar Ramadã, completar, e depois fazer seguir com 6 dias de Shawwal. Tu ainda tens um dia de dívida de Ramadã. Não foste, como é que se diz? Não foste registrado como quem já cumpriu o jejum de Ramadã. Tens um dia de dívida, tens 2 dias de dívida, tens 3 dias de dívida, tens 4, 5, uma semana. Ainda não cumpriste com o jejum de Ramadã. O hadith está claro, prezados irmãos. Quem jejuar o mês de Ramadã, depois fazer seguir com Shawwal. O que tens que fazer, prezados irmãos, prezado irmão, neste preciso momento é cumprir ou completar, pagar aquela dívida que tens, mesmo que seja de um dia. Outros dizem que não, porque, sim, o Shawwal. É isso, priorizam o Shawwal e dizem que não, só tem um dia de Ramadã. Mesmo que seja um dia, ainda não completaste o Ramadã. Então, como é que vai jejuar Shawwal enquanto tem dívida de Ramadã? Por isso os álibos dizem que primeiro pague a dívida que tens de Ramadã e depois vai jejuar o Shawwal. Até que aqui há uma facilidade. O jejum de Shawwal não é condição que seja também seguido de 2 a 7. De 2 a 7 de Shawwal, não. A pessoa pode, uma vez que o dia 1 de Shawwal é Eid, né? Então, por isso estou a dizer de 2 a 7 de Shawwal. Por isso, a pessoa pode jejuar Shawwal assim, separadamente, 2 dias, depois descansa, depois vai jejuar 2 dias, desde que seja dentro do mês de Shawwal. Todo mês de Shawwal serve para esse jejum de 6 dias. A pessoa pode deixar até a última dezena. Dizer que não. Até 20, por exemplo, até 23 de Shawwal ou 21 de Shawwal, não começou com o jejum. Começa a cumprir a partir de 22 de Shawwal. Os 6 dias, não há nenhum problema. Então, todo o mês de Shawwal serve para este jejum de 6 dias. Só queríamos corrigir essa mentalidade. Alguns querem cumprir com o jejum de Shawwal enquanto sabem que tem dívida do mês de Ramadã. Isso não funciona. Primeiro, cumprir com o jejum a dívida de Ramadã, depois é que vais cumprir. Mesmo aquele que não jejuou todo o mês de Ramadã, suponhamos, que o pagamento do mês de Ramadã vai cobrir todo o mês de Shawwal. Muitos perguntam-se, então, imagina, porque a pessoa, por exemplo, não jejuou todo o mês de Ramadã. Depois de Ramadã, mashallah, ficou melhor. Quer começar a cumprir o pagamento de Ramadã no mês de Shawwal. E o pagamento de Ramadã vai cobrir todo o mês de Shawwal. Então, onde é que ele vai jejuar Shawwal? A pergunta é, onde é que vou jejuar Shawwal? Shawwal para ti, neste preciso momento, pode ser cumprido no Dhul Qa'da, no Dhul Hijjah, no Muharram, não há nenhum problema. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Allah sabe que tu tentaste priorizar primeiro a dívida de Allah, aquilo que é obrigatório. Então, se o pagamento do mês de Ramadã foi cobrir todo o mês de Shawwal, até Shawwal terminar, então o teu Shawwal, se queres cumprir com o jejum de Shawwal, podes fazer num outro mês, não há nenhum problema, esses 6 dias. Então, é mais ou menos isso. E, prezados irmãos, nós, a questão de Shawwal, temos que agarrar ou encarar, conhecermos as regras. Porque alguns querem criar alguma discussão, alguma confusão, que não, eu primeiro vou cumprir com o Shawwal, depois é que vou começar já relaxado, já cumprir ou pagar o meu Ramadã. Não, 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 não. Primeiro é Ramadã, mesmo que seja um dia, pague este um dia, depois é que vais pagar ou cumprir com o jejum de Shawwal. E temos também aqueles idosos que, neste caso, no mês de Ramadã, não tem uma doença que não se espera a sua recuperação.
eles, cada dia do mês de Ramadã, por exemplo, eles alimentavam um pobre. Aqui também no Shawwal, o sistema é o mesmo. Alimentar um necessitado, alimentar um pobre. Em cada dia de jejum de Shawwal, a regra é a mesma, prezados irmãos. Continue, o importante é a pessoa ter aquele nia, ter aquela intenção de cumprir com o sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, para a pessoa ganhar as recompensas que o Nabi sallallahu alayhi wasallam disse, que quem jejuar o mês de Ramadã e depois fazer seguir com o Shawwal, este terá a recompensa de um ano inteiro. A recompensa de um ano inteiro. Os ulamãs fizeram cálculo como é que isso acontece. O Ramadã são 30 dias, 29 a 30 dias, e cada dia Allah subhanahu wa ta'ala paga por 10. Man ja'a bil hasanat falahu ashru amthaliha. Allah paga por 10. Então 30 vezes 10, neste caso, dá 300. 30 vezes 10 dá 300, mas esses 6 vezes 10 vai 60. Então 360 é todo ano. Exato. Exatamente. São um ano tem quantos dias? 360. Exatamente. Tem 360 dias. 365, 366. Exato. Depois Allah vai dar o bônus desses 6 dias que restam. Allah subhanahu wa ta'ala, se ver a nossa sinceridade, Ele sempre vai abrir as portas de Rahma, as portas de misericórdia, as portas de Baraka. A pessoa deve somente cumprir para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós gostaríamos aqui de explicar esta matéria de pagamento do mês de Ramadã. Alguns, quando chega um Ramadã, enquanto tem jejum do outro Ramadã, eles acham que não. Erradamente acham que não. Primeiro tenho que cumprir com o jejum dívida do ano passado, depois é que vou cumprir com o jejum deste ano. Isso, suponhamos, a pessoa tem 30 dias do Ramadã passado. 30 dias por cumprir. E até no dia 30 de Sha'ban ficou melhor. Quer dizer, a doença prolongou-se até 30 de Sha'ban. Amanhã é dia 11 de Ramadã. Ele ficou melhor no dia 30 de Sha'ban. Amanhã começa Ramadã. Agora, o que é que eu vou fazer? Cumprir com o jejum do ano passado ou tenho que cumprir? Qual é a prioridade? Tenho que cumprir com este jejum deste ano. A prioridade é cumprir com o jejum atual. O do ano passado ainda continua em dívida. Cumprir com o jejum atual. Depois de cumprir com o jejum atual, sabendo que tenho dívida do ano passado, depois deste jejum terminar, vai pagar do ano passado. É isso que a pessoa deve fazer. É isso que a pessoa deve seguir. Por isso, prezados irmãos, é esta regra de pagamento e são essas regras de Shawwal. E temos aqui alguns álamos dizem que o jejum do mês de Shawwal deve ser obrigatoriamente seguido. Porque o hadith temos Man sama Ramadan fa'atba'ahu. Vem com fa. E fa, linguisticamente, ele tartib. Fa. É como você dizer Ja'a Muhammadun fa'aliyun. Quer dizer, depois do Muhammad veio logo Ali. É diferente dizer Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Quer dizer, veio Muhammad, depois é que veio Ali. Exato. E tem também Ja'a Muhammadun thumma Aliyun. Quando diz thumma, quer dizer, veio Muhammad, depois passou algum tempo, depois é que veio o Ali. São termos linguísticos muito importantes. Alguns dizem que o Nabi disse Man sama Ramadan fa'atba'ahu, ou dizem que wa'atba'ahu, ou dizem que thumma atba'ahu. Os que obrigam sequência, neste caso, dizem que o hadith vem fa'atba'ahu. Então, logo, depois de Ramadã, não tem que deixar tempo
tem que logo cumprir com o jejum de Shawwal, se tiver a intenção de Shawwal. Outros dizem que não. O hadith, e que é mais correto, o hadith mais autêntico, é thumma atba'ahu. Quer dizer, é opcional. A pessoa pode cumprir na primeira dezena, pode cumprir na segunda, pode cumprir na terceira. É opcional, o assunto é vasto. E temos alguns mitos sobre o mês de Ramadã, o jejum de Shawwal. Alguns mitos que temos aqui dizem que jejum de Shawwal, quem jejua, quem observa é aquele que não tem pai. Que não tem pai. Isto é um mito, não constitui verdade, e dizer que o jejum de Shawwal só quem cumpre é aquele que não tem pai. Isto não é verdade, prezados irmãos. O jejum de Shawwal deve ser cumprido com todos os muçulmanos, independentemente de ser ou não, ou de ter ou não pai. Só deve cumprir. Não temos nenhuma prova que exclui os que têm pai de cumprir o jejum de Shawwal. Não existe nenhuma prova. E não existindo prova para isso, este passa a ser mito e passa a ser uma opinião nula. Isso de dizer que somente os que não têm pai é que observam o jejum de Shawwal, isto é uma mentira. Isso não constitui verdade, prezados irmãos. Temos que cumprir com o jejum de Shawwal, independentemente de termos ou não pais. Esta é que é a verdade. O hadith está claro. Os ensinamentos do Nabi alayhi salatu wassalam estão claríssimos a respeito deste caso. Não temos nenhum dito, nem do profeta, nem dos Khulafa al-Rashidin, nem dos Ashabas, nem do Tabi'in, nem do Atba'u Tabi'in, nem de nenhum alim. Não sei onde é que foi inventado isso, que diz ou que apoia essa opinião, de dizer que isso só era somente para, talvez, era uma opinião de má fé. Era uma opinião de má fé. É aquilo que se dizia nos tempos. Tínhamos muitos mitos que uma mulher grávida não pode comer ovo porque vai sair careca. Quer dizer, eles escolhiam aquelas coisas boas para os outros. Porque uma criança não pode comer fígado, porque não pode fazer isto. E pessoas cresciam com aqueles ensinamentos que não posso comer fígado, porque isso é para os mais velhos. Porque tudo isso não constitui verdade, mas sim somente era uma opinião, era uma ideia para somente afastar as pessoas das recompensas. Não sabiam que estavam a perder. O Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselhou a todos a observarem o jejum do mês de Shawwal, independentemente de ter ou não pai. Todos nós temos que cumprir com o jejum de Shawwal, porque as recompensas são enormes. É para todo aquele que observa este jejum. Terá a recompensa de ter jejuado um ano. Isto é que é a realidade, prezados irmãos. Não podemos andar aí a desencorajar as pessoas, a inventar ditos, a inventar masailis que não tem base, que não tem fundamento, que não consta nem no Corão, nem no Sunnah, só para desviarmos as pessoas e as pessoas passam ou saem a perder aquilo que são enormes recompensas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse aqui no hadith. Então, é mais ou menos isso que nós queríamos esclarecer aos irmãos acerca do pagamento do mês de Ramadã e também as regras do jejum de Shawwal. E temos um mito sobre o jejum de Shawwal. Alguns pensam que todo aquele que nasce no mês de Shawwal, então tem que dar o nome de Shawwal. Temos muitos Shawwals. Por quê? Porque nasceu no mês de Shawwal. Não. Isto também é um mito. Não constitui verdade. Nem tudo, nem que todo que nasce no mês de Shawwal temos que dar nome de Shawwal. Nasceu sexta-feira, tem que dar nome de Juma. Quinta-feira, Khamis. Mas nunca ouvimos aqui Al-Arbi'a, Al-Thulatha, Al-Ithnain, Al-Sabt, Al-Ahad. Então, esses são mitos, prezados irmãos. Não porque a criança nasceu no mês de Shawwal, temos que dar o nome de Shawwal. Se queremos dar a alguém o nome de Shawwal, não porque esse nasceu no mês de Shawwal,
Damos porque gostamos do nome, está a representar o mês, mashallah, o 10º mês, que aparece depois de um mês abençoado, que é o mês de Ramadã. Existe lá jejum de 6 dias e estamos a fazer algum tafa'ul, que este meu filho seja um filho que vai cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não porque ele nasceu no mês de Shawwal. Podemos dar a este nome de Shawwal alguém que tenha nascido, por exemplo, no Dhul Hijjah, no Muharram, não há nenhum problema, no outro mês. São esses ensinamentos que gostaríamos de deixar aqui e dizer aos nossos irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, o esforço empreendido no mês de Ramadã, o nosso salat, o nosso qiyam, o nosso ruku, o nosso tilawa, e que os ensinamentos do mês de Ramadã se façam sentir agora. O pós-Ramadã é muito importante, prezados irmãos. É muito importante o pós-Ramadã. Agora é que vamos ver se valeu a pena aquele meu tilawa, valeu a pena aquele meu qiyam, valeu a pena aquele meu tarawih, aquele meu tahajjud, aquele meu qiyamul layl, valeu a pena. Será que essas ações vão continuar ou estavam somente só para o mês de Ramadã? O que o Ramadã já deixou de ensinamento? Aquela bondade, aquela generosidade, aquela harmonia, se era só no mês de Ramadã ou continua fora de Ramadã? Porque Ramadã, prezados irmãos, é uma escola, é um lugar onde todos nós vamos aprender, é um lugar de reciclagem, é um lugar onde todos vamos acumular conhecimentos, vamos recarregar as nossas baterias para nos servir o pós-Ramadã. Então, aqui o pós-Ramadã é muito, mas muito importante, prezados irmãos, sobre como é que nós podemos avaliar o nosso desempenho de Ramadã. O esforço que nós empreendemos no Ramadã agora é que deve se fazer sentir. Por isso, terminamos por aqui. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, Sheikh Abdelmajid Antônio, que nos proporcionou, portanto, esta recordação, uma recordação, portanto, muitíssimo importante, em que, caro telespectador, amigo ouvinte, aproveitou e, no máximo, saiu a ganhar. É assim o nosso lema de informar acerca do nosso e seu programa Ramadã, ou seja, Islam em Foco. Portanto, hoje estamos a falar do pagamento de Ramadã e o jejum do mês de Shawwal. E acompanhamos atentamente aquilo que rolava no seio de algumas pessoas, até impediam, desencorajavam algumas pessoas a jejuar. Portanto, Shawwal, jejuar o mês de Shawwal é ibada. Agora veja só, existiam alguns que diziam para jejuar a pessoa não pode ter coisa, ou tem que ser uma pessoa órfã, não é? Que não tem pai nem mãe. Mas, na verdade, temos que cumprir com esta recordação, este sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tudo que tem a ver com ibada, Allah subhanahu wa ta'ala gosta, e todo aquele que cumpre com ibada será recompensado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sendo assim, vamos observar nosso intervalo. Voltaremos em segunda parte. Não te esqueça, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Não saiam daí. Até já, inshallah.
Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, segunda-feira, primeira edição da semana, estamos a falar do pagamento de Ramadhan e o jejum de Shawwal. Portanto, acompanhamos já também a intervenção do nosso, portanto, ilustre Sheikh Abdul Majid Antônio, as regras e as recompensas de quem jejua, portanto, este mês de Shawwal. E não só a penalização, e acompanhamos, portanto, para quem se negligencia em cumprir com aquilo que é obrigatório, que é o mês de Ramadhan. Então, sendo assim, caro telespectador, amigo ouvinte, que esteja em nossa cintura, portanto, é um momento oportuno para interagir. Ligue e participe através do nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Portanto, não queremos ouvir aqui a saga do Eid, não sei aquilo, não sei. Nós estamos a falar, portanto, do o mês de Ramadhan, o pagamento do mês de Ramadhan e o jejum de Shawwal. O Eid já passou, então vamos, portanto, nos direcionar com aquelas perguntas que têm a ver com o nosso tema de hoje para se encher em nossa sintonia através da tela da verdade e não só da Rádio Haq Emissora Dinâmica de Nampula. 84 92 73 487, 84 92 73 487. Poderá usar o mesmo número enviando mensagem e iremos reencaminhar ao nosso convidado de hoje, que é Sheikh Abdul Majid Antônio. Sheikh, portanto, qual é mesmo o pegado de quem não pratica ou não cumpre com o jejum que é obrigatório? Mas antes, vamos para Mutawane, encontro o nosso irmão Ali. Irmão Ali já está a participar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Alhamdulillah, não sei, irmão. Eu estou bem, alhamdulillah. Vamos à sua questão, irmão. Sim. Só neles ali. Sim, queria perguntar que uma pessoa perder de enquanto tem dívida de... Enquanto tem dívida de 15 dias de jejum. Será que se essas pessoas que vão ficar a pagar esse jejum, será que podem iniciar no mesmo dia? Se for 3 pessoas. É tudo, irmão? Hã? O essencial ficou, portanto, a questão do nosso irmão Ali de Mutawane, arredores da nossa cidade de Nampula. Faça o mesmo que fez o nosso irmão Ali. 84 92 73 487, 84 92 73 487. E aí está, no rodapé poderá ligar ou enviar-nos mensagem. Iremos encaminhar o nosso convidado de hoje, que é residente deste programa, Sheikh Abdul Majid Antônio. Estamos a falar do pagamento do jejum de Ramadhan e o jejum de Shawwal em que nos encontramos. Se Sheikh, como dizia, a penalização de quem não cumpre com o mês de Ramadhan, aquele que é obrigatório. Bem, é o mesmo. Nós sabemos, é como a pessoa não cumprir com o salat e o pecado é muito... Mas eu retenho o seu fio de pensamento. Vamos para a memória, arredores de Nampula. Irmão João já está a participar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, eu estava a escutar atentamente essa informação do pagamento de dívidas de Ramadan. Sim. Nós tivemos um caso equivocado, em relação a este ID, próximo sábado ou domingo, porque se for domingo, é sábado, que durante esse minuto depois de ter ocupado que a nossa vida é realizada. Nesse caso, se for domingo, tem uma dívida, sábado. Agora, queria saber ao certo se foi sábado ou foi domingo. Agora, irmão, não sabe que o mês termina 29 e tem 30? Sim. A Rádio Haq havia anunciado que o mês seria domingo. Agora, se houve alteração?
E acompanhamos se a lua foi visualizada e seria sábado, por isso quebramos. Sábado, quebramos tudo. Mas alguns quebraram domingo. Já que a Rádio Rádio tinha dado informação de quebrar domingo, não tem o tempo, que é sábado ou foi domingo. Em relação à questão de dívida, provavelmente, se foi domingo, eu sábado quebrei, tem uma dívida, nesse caso. O essencial ficou ao nosso irmão. Subhanallah. Sim, Sheikh? Sim, eu dizia que a questão da pessoa que não cumpre com exatamente é um pecado. A pessoa tem que fazer tauba e tem que pagar aqueles dias que não jejuou e prometer a Allah que jamais ele voltará a cometer o mesmo erro. É um pecado muito grave, porque Allah está a ordenar kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qabl. Isto é uma obrigação e a pessoa não cumpre. É só ver a gravidade deste erro e deste pecado. A pessoa requer mesmo um tauba sincero e a pessoa está a desobedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos para Anchilo, enquanto o nosso irmão Issa. Irmão Issa, já está a participar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A sua questão, irmão, ou contribuição? Tenho preocupação. Sim. Minha esposa estava doente, aquela doença de mulher, 7 dias, pode ajudar? Ajudar ela a jejuar. Sim. É tudo, irmão? É tudo, sim. Jazakallahu khaira pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Um pegado para que cumpra com tudo aquilo que é obrigatório. Sim, é grave e porque está a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta pessoa deve... Eu não vou definir o pecado, que o pecado dele é de vai ficar tantos anos no Jahannam, isso Allah quer... Exatamente. Só o que eu estou a dizer é a pessoa está a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e deve fazer tauba e voltar para Allah. Aquele que que não está a cumprir com jejum sem nenhuma justificação, está a desobedecer a Allah. Não. Outra questão do nosso irmão ali de Mutawania, quer saber, suponhamos, a pessoa vinha jejuando 15 dias e perde a vida, os familiares poderão dar continuidade a jejuar? Não. A pessoa, por exemplo, vem... não. Vamos. A pessoa vem cumprindo o jejum e morre durante o mês de Ramadã. Por exemplo, já cumpriu 10 dias, já cumpriu 20 dias, já cumpriu alguns dias ou 15 dias e morre. Chegou o dia e morreu. Então não tem que completar os dias que restam. É como alguém, por exemplo, nós sabemos que num dia são quantos salates? São 5 salates. A pessoa morre depois do salat de Dhuhr. Então vamos pagar o Asr, o Maghrib ou o Isha que resta? Não. Então os dias que restam, a pessoa morreu no mês de Ramadã, o que cumpriu, já cumpriu. Os que restam, que ele não fez, Allah não havia lhe destinado para cumprir. Daí não há que pagar aqueles dias. Não. E outra questão do nosso irmão, portanto, Issa de Anchilo, ele gostaria de saber, Sheikh, a esposa vinha jejuando, então coincidiu com o período menstrual, então, assim que terminou, quer dar coisas, quer dizer, repor os dias perdidos. O homem, será que pode ajudar a esposa a jejuar? Não. A pessoa que paga, suponhamos se eu perdi alguns dias por uma razão, estive de viagem, ou por causa de menstruação, como ele disse, ou por causa de doença, e depois de Ramadã estou a pagar aqueles dias. Não há que trazer a minha esposa a me ajudar, ou meu marido me ajudar, ou meus filhos me ajudarem. Tenho que pagar eu sozinho. Não. Outra questão do nosso irmão, portanto, Abdul, que nos acompanha em direto a partir de Maivira, que é redor de Nampula, quer saber, Sheikh, a diferença entre Tauba e Istighfar. O que é isso de Tauba e Istighfar? Sim, Istighfar é uma ação que vem... a condição da pessoa fazer Istighfar não é pecado.
não é cometer, não é cometer pecado. Enquanto tauba vem, é feito devido a um pecado que a pessoa cometeu e reconhece que eu cometi pecado. Por isso o tauba tem condições. Primeiro é reconhecimento do pecado, que eu cometi pecado. A pessoa que não reconhece, então, aí não há vantagem de fazer tauba. O mesmo que o Shaitã fez. Ele foi arrogante, tudo isso. Agora, a pessoa primeiro é reconhecer. Depois de reconhecer e prometer a Allah fazer al-iqla'. Vamos para uma expansão encontro da nossa irmã Susana. Irmã Susana, já está a participar. Salam alaikum. Já está a participar. A sua questão, contribuição? A minha questão é: eu estive grávida em 2016. Jejuei até 10 dias. Não consegui mais jejuar, porque já fiquei fraca. Agora, esse ano aí, a gente pode me dizer que uma mulher grávida não pode pagar o jejum. Eu estou grávida. E assim eu já estou aqui que pode pagar. E tem muita negligência. E eu não sabia como é que eu fico. É tudo, irmão? Sim? É tudo? É tudo, alhamdulillah. Alhamdulillah, nós, jazakillah khaira pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim, então eu falava sobre tauba. Exato. Istighfar, por isso nós depois de salat dizemos astaghfirullah, tudo. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. E esses são recomendações de dhikr, recomendações de istighfar, recomendações depois dos ibadat. Isto é a razão pela qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia istighfar, mesmo sabendo que ele não cometia pecado. Não. Exato, vamos para Murupula. Encontro o nosso irmão Abdul Bandeira. Irmão Abdul, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Como está? Sim, irmão. Alhamdulillah, estou bem, não sei para a vossa saúde, irmãos. Estamos bem, alhamdulillah. A sua questão, contribuição? Alhamdulillah. A minha questão, por exemplo, uma mulher que esteve doente, depois falhou alguns dias, mas acontece que de ontem para hoje tinha a intenção de primeiro fazer coisa, de cumprir o Shawwal. Mas acontece que depois dessa explicação, ela jejuou. Agora, a intenção que tinha era de jejuar primeiro Shawwal. Agora, neste momento, pode virar a intenção para o pagamento do Ramadã ou não? É tudo, irmão? É tudo, inshallah. Jazakallah khair. Amém. Barakallahu laka. Fique em nossa sintonia, irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia istighfar, mesmo sabendo que ele não comete pecado. E istighfar não é condição a pessoa estar a fazer depois de pecado. Enquanto tauba é depois de um pecado, a pessoa tem remorsos, reconhece tudo e levanta as mãos e pede tauba. Promete a Allah subhanahu wa ta'ala, pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e promete a não continuar a cometer aquele mesmo pecado. Não. Exato, ainda a questão do nosso irmão Abdul de Maifire, ele gostaria de saber, ele disse que primeiro já jejuou, né, o mês de Ramadã, e se não for a jejuar o mês de Shawwal, como é que fica? Não há nenhum problema. Nós dissemos que a pessoa será recompensada como ter jejuado um ano. Se ele não jejua, vamos me apegar que isto aqui é obrigatório. Como isso aqui é sunna, Shawwal? Não há nenhum problema. A pessoa que perde recompensa não tem pecado. Por isso dissemos o jejum de Shawwal é recomendável, é sunna somente. A aceitação do jejum de Ramadã não tem nada a ver com o jejum de Shawwal. Então, a pessoa não pode se sentir que para meu jejum de Ramadã não foi válido porque não cumpri Shawwal, tudo isso. E a pessoa também, outros pensam que a pessoa basta começar a jejuar Shawwal, não pode deixar. Exato. Se você começou, não deixa. Não, um ano posso jejuar Shawwal, outro ano não jejuar, só cumprir com Ramadã. Não há nenhum problema. É sunna.
É sunna. Sunna não estamos a dizer para desprezar, não. Sunna quer dizer aquilo que quando a pessoa for a praticar tem recompensa. E se deixar, não tem pecado. Então, não é que a pessoa... Outro mito do Shawwal é que muitos dizem... Vamos para a Carropia Chefe, enquanto o nosso irmão Silvério. Irmão Silvério já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, assalamu alaikum. Já está a participar, a sua questão com contribuição, irmão Silvério. Sim. Queria saber que no mês de Ramadã, depois de Ramadã acabar, depois de aquele salat de Takbir, né? Sim. Vai até quantos dias? O Takbir. É tudo, irmão? O essencial ficou. Jazakallahu khaira pela sua participação. Sim, eu dizia, há um mito aqui do Shawwal, gostaríamos também de deixar claro. Alguns pensam que basta a pessoa começar a jejuar Shawwal, não deve deixar, não deve abandonar. Não, isto é um mito, não constitui verdade. A pessoa um ano pode cumprir com Shawwal, outro não cumprir, só cumprir Ramadan, tudo. Isto é opcional. É opcional. Exatamente. Exato. Indo para a questão da nossa irmã Susana de Maifir Sheikh, ela, como contava, disse que em 2016 ficou grávida e depois Allah lhe proporcionou, alhamdulillah, deu coisa do parto, mas ouviu algumas pessoas dizer que uma mulher grávida, quer dizer que está grávida, não pode pagar. Então, agora, como está sintonizado, o nosso programa acaba de acompanhar, portanto, o programa do nosso tema, dizer que uma mulher grávida depois terá que recompensar, quer dizer, repor os dias perdidos. Sim. Como é que fica, Sheikh? Sim, a pessoa deve compensar os dias perdidos. Ela, neste caso, tem que pagar os dias que ficou Veja, 2016. Exatamente. Assim, estamos em 2020, ele 20, ficou independentemente do espaço, se Exato. for um ano, 2 anos, 50 anos, a pessoa se lembra-se que tem dívida do mês de Ramadã, porque para receber alguma instrução de alguém que tem que seguir um caminho. Vamos para a Namaíta, enquanto a nossa irmã Rukia. Irmã Rukia já está a participar. Assalamu alaikum. Sim, a sua questão, contribuição? Sim, eu quero saber se a pessoa não comprou. Sim, quero saber se a pessoa não comprou o Ramadã e só quer jejuar no Shawwal. Jazakallahu khair, irmã, pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim, a pessoa recebeu essa instrução ou alguém lhe disse que não precisa pagar e logo, depois de alguns anos, foi conhecer a verdade. Afinal, a verdade é esta, aquilo que me disseram não constitui verdade, eu tenho que pagar. O que tem que fazer a nossa irmã neste preciso momento tem que pagar os jejuns que têm dívida. Independentemente de ser em 2016, 15, 14, 10, Exato. Independentemente do espaço. Não. Assim que tem que começar a cumprir. Ela... Exatamente. E, Sheikh, outra questão tem a ver com, portanto, o nosso irmão Abdul, de Murupula. A pessoa intencionou a jejuar o Shawwal, esses dias de Shawwal, mas de repente ela acabou acompanhando o programa a dizer que não, dá-se prioridade àquilo que é obrigatório. Será que a pessoa pode reverter aquela intenção para... Não funciona. Okay. Uma vez que o irmão não sabia, continua com o Shawwal até hoje, porque uma das condições da validade do jejum de Ramadã é a pessoa fazer a intenção dia antes. Este é um jejum obrigatório. Se fosse um jejum sunnat, a pessoa pode, desde que não coma nada, pode mudar de intenção. Mas neste preciso momento, o que o irmão deve fazer, como não sabia, disse que não sabia, que a sequência é obrigatória, primeiro começar com Ramadã e depois Shawwal, cumpre com esse dia de Shawwal, que está a cumprir, depois começa com a dívida de Ramadã. E por uma simples razão, porque a intenção do jejum de Ramadã... Mas a ver, tem o seu fio de pensamento, vamos para Mutawani, irmão Neves. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Já está a participar da sua questão, contribuição?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aí está a minha pergunta não esclareceu bem. Qual é a sua Gostaria de pergunta? perguntar se uma pessoa se morrer enquanto tem dívida de Jesus, de, por exemplo, de 5 dias, essas pessoas, as pessoas que querem pagar são 5, será que podem jejuar no mesmo dia? As 5 pessoas. Sim. Jazakallah, irmão, pela sua participação. Fiquem em nossa sintonia mais uma vez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, nós queríamos aqui... não sei Estava a se- comentar a questão do nosso irmão Abdul Badr de Morropula. A pessoa intencionou. Estava a falar que a pessoa... sim, então a pessoa deve um pormenor muito importante. O jejum obrigatório, que é o jejum do mês de Ramadã, a intenção deve ser à noite. Se eu, por exemplo, quero jejuar amanhã, à noite, hoje, tenho que intencionar. Sim, a intenção é obrigatória. Uma vez que não fez a intenção de pagar o jejum obrigatório, que é o jejum de Ramadã, está a cumprir com o Shawwal, então pode, e não sabia, pode ir até no final e amanhã Vamos para o começa. nome Copo Chico enquanto o nosso irmão Omar. Irmão Omar já está a participar. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, a sua questão, contribuição. Eu tenho uma dúvida. Sim. Vamos à sua questão, irmão Omar. Sim, eu dizia, tenho uma dúvida. Alguns costumam dizer que o Shawwal é jogo é sábado e domingo. Alguns costumam dizer. E alguns dizem que o jogo é sábado e domingo. Eu não sei qual é a verdadeira e a diligência de dados. É tudo, irmão? É tudo sim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, irmão, pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Sim, Sheikh, continuando. Sim, é mais ou menos isso. Estávamos a falar de... A questão da intenção. Exatamente. Já explicamos que a intenção tem que ser feita à noite. Exato. Indo para a questão do nosso irmão Silveiro Sheikh, o takbir. Arranca e termina aqui dia, pelo menos. Ou horas. Bem, o takbir sobre o Salat al-Eid al-Fitr começa logo que se concretiza a visualização da lua e termina no momento em que o imam sobe para o mimbar. Exatamente. E depois do Salat al-Eid não há mais takbir. Irmão Gil Dinamo Tekeliwa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, sim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Já participei, irmão. A sua questão, contribuição. Obrigado. Eu gostaria de saber, durante o mês de Ramadã, é proibido fazer relações de qualquer pessoa, mesmo que seja só mulher de dia. Mas acontece, um dia você com tudo que pode fazer relações com a sua esposa? Mas acontece. Parece no Shawwal. Irmão, poderá repetir a sua questão? No o mês de Ramadã, durante o mês de Ramadã, é proibido fazer relações sexuais. É proibido fazer o quê? Relações sexuais. Ok. Relações sexuais. Sim? Mas um dia você faltou, está com a sua esposa, com o seu tudo halal. Pode fazer esse dia com a sua esposa? Tá, já percebi. É tudo, irmão?
faltou de jejum. É tudo. Pois o essencial ficou. E vamos para outra questão, Sheikh. Sim, sim. E da nossa irmã Ruqaia de Namaíta, uma pessoa que não jejuou o Ramadã, mas quer jejuar o Shawwal, pode? Não, não. Não funciona enquanto a pessoa não Quer cumpriu dizer, priorizar o o Shawwal Shawwal. e deixar Não, aquilo que é não. obrigatório. Já explicamos isto, que primeiro é Ramadã, Então, obrigatório. suponhamos que a pessoa nunca jejuou, só apenas ouve, né? Acompanha alguns comentários, já dizer que não, Shawwal, porque tem alguns aí que comentam o Shawwal. Então, é esse erro que nós queremos eliminar. Eliminar. Sim, sim. A prioridade é Ramadã. Prioridade é Ramadã e depois é que vai Shawwal. Só Shawwal depois de ter cumprido o Ramadã. Exato. Agora, se uma criança quer jejuar o Shawwal, pode? Não há nenhum problema? Pode. Crianças também podem jejuar. Vamos para Matador, já encontro a nossa irmã Belinha. Irmã Belinha, já está a participar. Salam alaikum. Eu tenho minha preocupação. Sim? Oi, como salam. Eu tenho minha preocupação. Vamos à sua preocupação, irmã Belinha. Eu aqui no jejum estive doente, então posso pagar esse Ramadã? No jejum estive doente, então posso pagar esse Ramadã? Poderá repetir, irmã, a sua questão? Sim, eu estive doente. No jejum, então posso pagar isso? Pode sim, pode. Portanto, o essencial ficou a questão da nossa irmã Belinha do Matador, portanto, Moatala, arredores da cidade de Nampula. Irmã Belinha poderá jejuar, porque na verdade é uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Jejue. O nosso Sheikh aqui explicou-nos que todo aquele que tem dívida, portanto, do mês de Ramadã, deverá priorizar, primeiro pagar o Ramadã, depois é que irá jejuar, portanto, o mês de Shawwal. Agora, Sheikh, vou me associar com essa questão de Shawwal. Se a pessoa, suponhamos, jejuou todo o mês, quer dizer, tinha dívida o mês inteiro, então jejuou no mês de Shawwal. Se termina o mês de Shawwal, pode jejuar fora do Ramadã? Termina o mês de Shawwal. Fora de Exato. Shawwal ou fora de Ramadã? Fora do Ramadã. Pode Sim. jejuar o Shawwal os 6 dias? Sim, é isso. Estamos a explicar. Pode jejuar os 6 dias, não há nenhum problema. Exato. Agora, outra questão é do nosso irmão, portanto, irmão Neves. Ele disse que tem a pessoa vinha jejuando e ficou com 5 dias de jejum e perde a vida e tem 5 membros da família. Será que pode se dividir para jejuar esses 5 dias que faltam? Não. Nós já explicamos. A pessoa está a cumprir no mês de Ramadã, está a jejuar. Suponhamos, estou a jejuar normalmente. Exato. E perco a vida. Então não há que os familiares ficarem a se preocupar completar o jejum que falta. Não tenho nenhuma dívida. É como eu fiz, já fiz Fajr, fiz Dhuhr, fiz Asr, depois da Asr eu morri. Será que vão ficar a pagar Maghrib e Isha que falta para completar os 5 salatos do dia? Não. Então, se a pessoa está a cumprir com o jejum de Ramadã normalmente e de repente durante o mês de Ramadã perde a vida a faltar muitos dias, ou a faltar um dia, ou a faltar 3 dias para terminar o Ramadã, não há dívida aqui, não há dívida. Exato. E outra questão do nosso irmão Omar de Namicopo, ele gostaria de saber, Sheikh, ele acompanha aí alguns, segundo ele, né, tem alguns anos que dizem jejuar no domingo. Ainda bem que o irmão, sábado, o Sheikh já disse que é uma matéria onde há divergência. Alguns acham que jejuar no sábado não pode, se for jejum sunnah, excepto aquilo que é obrigatório. Então, se achas que estás nessa opinião, quando jejuas, observa o jejum de Shawwal e chega no sábado, é só não jejuar e continuar noutros dias. E se estás a seguir a opinião de... Vamos para Namutekeli, o encontro do nosso irmão Marques. Irmão Marques, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E já participar da sua questão, contribuição? Eu tenho uma questão. Eu tenho uma irmã aqui
mtegemea kwa é muçulmano. Mas ele jejua. Não é muçulmano. Ele mesmo tem uma filha cristã, né? Sim. Tem um familiar que sonhou que eu tem que jejuar o Shawwal. Mas ele não jejuou Ramadan, mas isso é normal. Quero obrigar essa filha cristã para jejuar Shawwal, enquanto ela não jejuou Ramadan. E ela não é muçulmana, é cristã. E quero saber o que quer. Quer dizer, irmão, quem sonhou aí a jejuar? Não percebi? Quem sonhou a jejuar? Tem um familiar que sonhou que eles fizeram sonhar com ela. Sim? O essencial ficou. Pois é, o essencial ficou do nosso irmão Marques. E a última questão, não a última, mas sim dando continuidade à questão do nosso irmão, até estava a comentar, domingo e sábado, jejuando domingo e sábado. Sim, então se segue a opinião dos que aceitam, não há nenhum problema, pode jejuar no sábado, que a maioria dos ulamãs dizem que não há nenhum problema jejuar no sábado, se estiver a observar o jejum de Shawwal. E outra questão do nosso irmão Gildo Ramatekluaxi, que nos ligou a falar acerca de relações. Sim, ele diz, por exemplo, é proibido fazer relações sexuais de dia com a sua esposa no mês de Ramadã, se a pessoa, por exemplo, viajou com sua esposa. E quem está de viagem é permitido quebrar. E chega lá, no mês de Ramadã, ele e sua esposa não jejuaram. E querem fazer relações sexuais de dia. Aqui os álimos dizem que não há nenhum problema. Não há nenhum problema de fazer relações sexuais de dia, porque eles não estão de jejum. Não é proibido por causa do mês, é proibido por causa da pessoa estar a observar o jejum. Não. E no mês do Shawwal, Sheikh? No mês de Shawwal pode. A pessoa, por exemplo, no mês de Shawwal, sim, parece que também era a questão dele. Se no mês de Shawwal a tua esposa não jejuou, você não jejuou, quer fazer relações sexuais de dia, pode fazer de dia, não há nenhum problema. Exato. Só para finalizar a questão do nosso irmão Marques Tequiliwa, que foi o nosso último telespectador Sheikh, e falar acerca de uma família que sonhou até essa pessoa tinha que recomendar esta filha. Não, qualquer ação do não muçulmano não é válida. Se um muçulmano faz salat, um não muçulmano faz salat, chega, por exemplo, faz judô, tudo, depois começa a fazer salat, este salat não é válido. E se ele faz o wudu não é válido. Tudo aquilo que é ibada que ele faz, se ele jejua, jejum não é válido. Primeiro tem que entrar no Islã, tem que ficar muçulmano, tem que testemunhar, anunciar o shahada, e as pessoas saberem que ele é muçulmano, e a não ser que a pessoa seja uma criança, neste caso, uma criança que os seus pais são, por exemplo, cristãos, e ele vive com o seu tio ou um familiar que é muçulmano, esse automaticamente segue a regra daqueles que vivem com ele. Exato. Mesmo eu não sei se irá comentar a questão do nosso irmão João da memória. Ele disse que jejuou, segundo aquilo que se verificou, né? Alguns fizeram o Salat al-Eid, quebraram no sábado, outros no domingo. Então ele quer saber essa parte aqui, se ele vai ter que pagar o dia perdido, porque quebrou no sábado, tem que rezar. Ele tem que olhar para a certeza. Se tem certeza que a lua foi vista no sábado e ele foi vista na sexta-feira, neste caso, e fez isto, não tem que pagar. E ele tem a máxima certeza, tem certeza que afinal ele estava no erro, a lua foi vista no sábado e não sexta-feira, então ele tem que pagar aquele dia que nós jejuamos. É somente isso. E não só porque temos o calendário lunar, nós temos os meses que terminam 29 e 30. Exatamente. Para finalizar, últimas considerações. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê tawfiq e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, o nosso esforço. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos os muçulmanos por tudo que têm feito, por tudo que eles estão a fazer, que dê tawfiq a todos. E wa jazakumullahu khaira. Sallallahu alaihi wa sallam.
Olha como khair, Sheikh, e mais ou menos também eu digo Jazakallah khairas. E para si, caro telespectador, amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final neste esse é o programa Islam, portanto, Islam em Foco. Hoje, segunda-feira, contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Abdulwajid Antônio e falamos do pagamento do jejum e do jejum do mês de Shawwal. Portanto, acompanhe a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack e até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.